Eu sou Igor Maciel e este é o JC para Ouvir Análise. De segunda a sexta-feira a gente discute aqui algum tema que esteja em evidência em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Deixa eu falar aqui sobre o termo lawfare. Você sabe o que é lawfare? E por que é que eu estou falando desse termo? É o seguinte, no julgamento de Bolsonaro, que começa nesta terça-feira, agora dia 2 de setembro, o julgamento ele tem um aspecto político que você não tem como negar, que ele tem um aspecto político, até porque é um ex-presidente da República que está sendo julgado. E aí o que é que acontece? Muita gente começou a usar esse termo nas redes sociais, principalmente o lawfare. O que é lawfare? É law, que é de lei, e fare, que vem de warfare, que é guerra. Então é guerra judicial, guerra jurídica. É você utilizar a lei, você utilizar a judicialização, né, para poder fazer política, para você poder atacar um adversário ou coisa do tipo. Como foi que surgiu isso? E por que é que eu estou falando nesse assunto? Surgiu porque esse termo já tinha sido muito utilizado por aqueles que defendiam Lula no processo da Lava Jato, no qual ele acabou preso na época. Então, muita gente defendia, inclusive o advogado dele na época. Eu vou chegar lá, escreveu até livro sobre isso, tá certo? Lawfare, esse termo ele começa a aparecer em documentos ali em 2001. O termo aparece em documentos ligados ao exército norte-americano e descreve o uso da lei como arma de guerra. Por isso, lawfare. Uso da lei como arma de guerra. Isso em disputas internacionais. Então, os militares americanos, eles começavam a citar essas estratégias, essa possibilidade de você utilizar tribunais internacionais, sanções jurídicas, regras de comércio, como forma de enfraquecer inimigos sem precisar disparar nem tiro. Aí você pensa, mas então as sanções que são feitas contra o Putin na Rússia tem a ver, de certa forma, tem lawfare aí. Tem, claro, a vinculação militar direta, né? Você manda armas para a Ucrânia se defender e atacar a Rússia, mas tem também lawfare na medida das sanções que são feitas, de tirar eles do sistema bancário e por aí vai. Então, de certa forma, lawfare. Começa ali em 2001. Ao longo dos anos 2000, o conceito foi se expandindo, as pessoas começaram a estudar isso. Em 2010, houve a popularização em debates políticos, então toda vez que tem algum julgamento contra alguém que é politicamente exposto, né, que é alguém que tem um cargo, que foi presidente, alguma coisa do tipo, aí começam a acusar de lawfare. Estão usando a lei para diminuir o julgado politicamente. Então estão usando a lei para atingir politicamente alguém que está sendo julgado. No contexto da Operação Lava Jato, advogados e setores políticos passaram a acusar que houve lawfare contra figuras específicas como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje é presidente da República novamente, mas na época ele era ex-presidente e chegou a ser preso. E o argumento é que a operação teria sido conduzida com base em seletividade, excesso de mídia e motivações políticas. Então não se tratava de algo concreto, era simplesmente, não se tratava de algo concreto, era simplesmente para dizer que os julgamentos eles eram políticos e estavam tentando impedir, e ele realmente não foi candidato, mas estavam tentando impedir que ele fosse candidato em 2018. E se conseguiu, sendo lawfare ou não. Agora, você sabe quem é que dizia, quem foi que criou esse termo? Inclusive teve numa entrevista aqui na Rádio Jornal comigo, eu participei de uma entrevista com o Cristiano Zanin. Cristiano Zanin, na época, era advogado de Lula. Ele foi o advogado que defendeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em diversos processos da Lava Jato. E ele tem um livro chamado Lawfare, uma introdução. Lawfare, uma introdução, esse livro é de 2019, dele, da esposa e de mais um professor, são 3 autores, ele é um dos autores, o Cristiano Zanin, mas esse livro é dele. Apresentando a teoria, esse livro ele apresenta a teoria do lawfare,
aplicada ao contexto brasileiro, argumenta que Lula foi vítima desse tipo de prática, sendo alvo de acusações que não tinham base jurídica sólida, mas com forte carga política e midiática, ele reclamava disso, explica nesse livro a origem do conceito desses estudos militares dos Estados Unidos e analisa casos internacionais para mostrar que o Brasil não é um fenômeno restrito, que isso acontece em outros lugares do mundo, mas acontece também no Brasil. Isso também, só que ele ligava isso a Lula. E o curioso é que Cristiano Zanin é hoje o presidente do grupo, né, da turma, que vai julgar Jair Bolsonaro a partir desta terça-feira. Então ele é o presidente da turma, da primeira turma, ele é quem comanda a operação de julgamento. Tem um relator que é o Alexandre de Moraes, mas quem comanda, quem preside os trabalhos é o Cristiano Zanin, e muita gente acusa o processo, o julgamento, de ser uma ação de lawfare. Hoje, muita gente acusa de ser uma ação de lawfare. Por quê? Porque dizem que é um julgamento político para impedir que Bolsonaro seja candidato em 2026. Então, para impedir que ele seja candidato, criam isso. Então, tem muita gente já espalhando essa informação nas redes, de que é lawfare, de que estão usando a lei como ferramenta para impedir que ele seja candidato, o mesmo discurso que se fazia lá atrás, lá em 2017, 2018, em relação ao Lula. Então, o mesmo discurso. A curiosidade é que quem mais levantou esse discurso na época foi o Cristiano Zanin, e hoje ele é o presidente da turma que julga Jair Bolsonaro. Então, o que é o lawfare? Uso estratégico da lei como arma para perseguir, enfraquecer ou neutralizar adversários políticos, econômicos ou sociais. Ocorre quando instituições jurídicas são usadas de forma seletiva, com acusações desproporcionais ou processos midiáticos. Mais do que buscar justiça, a intenção é produzir desgaste público e inviabilizar carreiras ou projetos políticos. Processos criminais ou administrativos longos com base em provas frágeis, mas que mantêm o acusado em constante desgaste e pode corroer a confiança nas instituições e transformar o judiciário em ator político. Por todos esses pontos aqui que definem lawfare, tem muita gente dizendo que sim, o Jair Bolsonaro está sendo vítima de lawfare. E você? O que é que você acha? Você concorda? Você acha que está havendo a prática de lawfare nesse julgamento do Jair Bolsonaro? Fala pra gente. Comenta. Grande abraço. O JC para ouvir análise é de segunda a sexta e eu tô aqui com vocês amanhã novamente. Tchau, tchau.